Eu queria assistir a um único jogo do Vasco e sentir algo que fosse comum após uma partida de um time que dominou e não venceu. Como uma frustração, ter um fio de esperança de dias melhores. Mas infelizmente tudo que eu consigo sentir nesse momento é raiva. E eu detesto ter que dizer isso, porque quando a gente chega nesse lugar assistindo ao futebol, significa que todo aquele amor que a gente deposita no nosso time é feito de trouxa. E é assim que eu me sinto vendo o Vasco do Carille jogar. Após a vitória contra o Melgar, esse sentimento já tinha habitado meu peito pela primeira vez com esse trabalho. Porque pra mim era inconcebível um treinador profissional ter uma vitória em mãos e jogar ela no lixo da forma como ele fez, implorando pra ser vazado. Logo ele, que é conhecido por trabalhos bons defensivamente. Aí veio a humilhação contra o Corinthians e eu fiquei incrédulo com o que eu tava vendo. E com tanta gente normalizando o que tava acontecendo por ali, dizendo que já fazia tempos que não vencíamos o Corinthians por lá e que o resultado era normal. Pode até ser, mas o comportamento eu jamais acharei aceitável, e apesar de a gente cansar de apontar o dedo pros erros individuais que aconteceram em todos os jogos do Brasileirão até aqui, eles só acontecem porque não existe um trabalho coletivo para evitar que eles sejam tão frequentes. Mas o nosso treinador é conhecido pelos bons trabalhos defensivos, ele iria corrigir isso, né? Após o Puerto Cabello, eu cheguei até aqui e critiquei. Temos vencido de apenas 1-0 um time patético da Venezuela, que era nossa obrigação fazer saldo em busca do primeiro lugar na Sul-Americana. Justificam dizendo que o goleiro viveu uma grande noite, mas era nítido que o goleiro apenas brilhou porque ler esse time do Carille é muito simples, e o Puerto fez isso para não sofrer tanto assim, mesmo com as suas limitações. Mas ok, veio o duelo então contra o Sport e o Vasco foi engolido taticamente dentro de São Januário. O Carille diz que não. Eu afirmei que vencemos porque, diferente do que muitos dizem, temos peças que se destacam individualmente e elas decidem jogos sim. Por isso havíamos vencido aquele jogo, e não à toa todos os gols saíram de lampejos individuais, com o brilho dos protagonistas. Participação em gol de todos eles, Verratti, Coutinho e Nuno. Mas insistiram numa narrativa de que Carille era resultadista e que era isso que importava. Mas a pergunta que eu me faço desde os primeiros 30 dias de trabalho, que foi quando eu comecei a analisar o trabalho dele por aqui, é a seguinte: não é possível que a gente não veja o mesmo jogo e que muitas pessoas não percebam que o Carille não é resultadista. São as peças que decidem jogadas que o Vasco faz há anos e que nada tem a ver com ele, porque o trabalho do nosso treinador não tem nada, absolutamente nada. Ele foi contratado para corrigir o sistema defensivo e os seus zagueiros erraram em todas as partidas, como era no ano passado. É óbvio que o erro individual atrapalha e pode ser fatal, como foi nessa noite. Mas quando você tem um sistema sólido, você constrói artifícios para escapar e improvisar nesse tipo de situação. Em todo o deslize do Vasco, já sabemos que a bola irá parar dentro do gol. Carille não fez nada pela defesa até agora, e hoje, sem Coutinho, ficou explícito que ele não fez nada pelo ataque também. Não existe essa história de que o time jogou melhor porque teve 60 e poucos por cento de posse de bola, porque o Vasco não jogou absolutamente nada nessa noite. Não jogamos contra um time que implorou para que atacássemos o seu gol o tempo inteiro. E mesmo assim, terminamos com 3 finalizações no alvo, todas no segundo tempo, a primeira aos 25 da segunda etapa. Coletivamente, não encontrávamos uma alternativa tendo diversos jogadores capazes disso, porque os treinos do Vasco aparentemente servem apenas para um jogo de dominó, porque todos os jogadores gostam do Carille, eles querem que o treinador permaneça. Então, se o João Vitor gosta do Carille, então que esse seja o primeiro motivo para mandar o técnico embora. Estamos nos afundando com um técnico que não produz nada por esse time. Ficamos 30 minutos no campo adversário no segundo tempo para finalizar 2 vezes de fora da área, as primeiras 2 do jogo sem perigo algum nas mãos do Fernando Miguel. O Ceará finalizou 2 vezes no jogo inteiro e as 2 entraram. Isso porque acabamos finalizando porque o Ryan arriscou. Porque não me adianta de nada o tal volume e a posse se a gente não produz nada coletivamente no ataque. O Carille não venceu o Santos, Sport e o Puerto Cabello. Foi São Januário que venceu, e agora teremos uma sequência de 9 jogos dos próximos 13 fora de casa. Porque acharam bom vender o mando de campo com esse técnico, né? Sendo que o nosso time não joga absolutamente nada. Já falei isso quantas vezes nesse texto. Nós precisamos de vitórias nessa sequência. Só que com o Carille vamos ficar nessa de depender de Coutinho, Verratti, Nuno e algum outro lampejo individual para camuflar um trabalho que completa oficialmente hoje 100 dias, e a gente continua com absolutamente nada de futebol. Eu te pergunto, o que você consegue ver do trabalho de Carille nesse time?